Nigéria, 1969. Um estádio silencioso, 50 mil pessoas segurando a respiração. Pelé parado no centro do campo e um soldado de 17 anos apontando um fuzil para a cabeça de um general. Nos próximos 3 minutos, você vai descobrir como o maior jogador de futebol da história impediu um massacre. E por que essa história pode mudar a forma como você enxerga coragem. Se você acredita que heróis de verdade não são aqueles que vencem batalhas, mas aqueles que impedem batalhas de acontecer, deixa o like agora. E fica até o final, porque o que Pelé fez naquele dia foi muito maior que qualquer gol. Comenta aí embaixo qual foi o momento mais impactante para você. Bora. Lagos, Nigéria, 1969. O cheiro de pólvora ainda está no ar. 2 exércitos se encaram. 1.500 homens de cada lado. Fuzis erguidos. Dedos nos gatilhos. O silêncio antes da explosão. Ninguém pisca. Ninguém recua. A guerra civil nigeriana está no auge. Biafra contra a Federação. Uma guerra que já devorou centenas de milhares de vidas. Fome, bala, desespero. E agora, neste estádio improvisado como campo neutro, mais sangue está prestes a jorrar. Mas tem um homem no meio. Ele não carrega arma. Usa chuteira. Camisa 10 do Santos Futebol Clube. Pelé, 29 anos. O maior jogador de futebol que o mundo já viu. E ele está parado no centro do gramado como se fosse o lugar mais seguro da terra. Repara nisso. Ele não está com medo. Ele está concentrado. A guerra começou 2 anos antes. Biafra, região rica em petróleo no sudeste da Nigéria, declarou independência. O governo federal não aceitou. O que começou como disputa política virou genocídio, bloqueio de alimentos, bombardeios em áreas civis, crianças morrendo de kwashiorkor, aquela desnutrição severa que incha a barriga e apaga a luz dos olhos. Fotos dessas crianças circulavam pelo mundo. Imagens que queimavam a retina. Mas ninguém parava a guerra. Ninguém conseguia parar a guerra. Do lado de Biafra, um general observa pelo binóculo. Ele é jovem. 32 anos, mas parece ter 50. Olheiras fundas como crateras. Mãos que tremem quando ninguém está olhando. Ele perdeu o irmão 3 semanas atrás numa emboscada. O corpo nunca foi encontrado. Ele jurou vingança. Seus soldados estão famintos, raivosos, desesperados. Alguns não comem há 2 dias. Alguns enterraram os próprios filhos. Ele ergue a mão. A ordem está na ponta da língua. Do lado da Federação, outro comandante, mais velho, 47 anos, cicatriz no rosto, da orelha até o queixo. Presente de uma granada em 1967. Ele viu aldeias inteiras queimadas, crianças mortas, mulheres violentadas. Ele não acredita mais em paz, só em vitória. Vitória a qualquer custo. Ele também ergue a mão, e Pelé chuta a bola. Um toque suave. A bola rola devagar pelo gramado rachado, pelo campo que deveria ser de guerra, mas que hoje, por 48 horas, virou palco de um jogo de futebol. Um cessar-fogo, uma trégua impossível, negociada por meses. Diplomatas, embaixadores, até o Papa Paulo VI tentou intermediar. Cartas, telefonemas, reuniões secretas e sempre a mesma resposta dos 2 lados: não. Até que alguém sugeriu: e se o Pelé viesse? Pelé, o rei, o garoto de 3 corações que cresceu engraxando sapatos e se tornou a voz global do Brasil. O homem que parou o mundo 3 vezes para assistir à Copa do Mundo. Suécia, 58. Chile, 62. México, 70. Ainda não aconteceu, mas todo mundo já sabe que ele vai estar lá. O único ser humano vivo que comandantes de exércitos inimigos respeitam mais do que seus próprios superiores. O único homem capaz de fazer 2 generais concordarem com alguma coisa. A proposta foi feita em setembro de 1969. Santos Futebol Clube,
O time de Pelé faria uma turnê pela África, Moçambique, Congo, Costa do Marfim e Nigéria. Mas não só Nigéria, Biafra também. Um jogo em território federal, outro em território separatista. E no meio, em terreno neutro, um jogo amistoso. 48 horas de cessar-fogo. Nem um minuto a mais. Os generais aceitaram, não porque acreditavam na paz, mas porque sabiam que seus próprios soldados, famintos e destruídos, precisavam daquilo. Precisavam lembrar que ainda eram humanos, que ainda existia algo além de matar ou morrer. E Pelé aceitou. Não porque precisava. Ele já era o homem mais famoso do planeta. Não ganhava nada com isso. Arriscava tudo, mas aceitou, porque entendeu que futebol naquele momento não era entretenimento, era missão. Ele corre atrás da bola. E o estádio explode, não em tiros, em gritos. 50.000 pessoas. Nigerianos dos dois lados. Soldados que 12 horas antes atiravam uns nos outros, agora sentados lado a lado nas arquibancadas, esquecendo por um segundo que estão em guerra. Porque Pelé está ali. Pelé está jogando. E futebol, naquele instante, é mais forte que ódio. Guarda essa imagem. Inimigos gritando juntos, mãos levantadas juntas, sorrisos tímidos, quase envergonhados, como se fosse proibido sentir alegria. Porque era. A guerra proibiu alegria há 2 anos, mas nem todos esquecem. No vestiário de Biafra, um soldado jovem, 17 anos, deveria estar na escola, deveria estar jogando bola com os amigos, namorando, sonhando com o futuro. Mas está aqui, rosto sujo de terra, mãos trêmulas, unhas roídas até a carne. Ele segura o fuzil com força demais. Os nós dos dedos estão brancos. Ele perdeu a mãe num bombardeio. Ela estava no mercado comprando mandioca. A bomba caiu sem aviso. Ele encontrou o corpo 3 dias depois. Irreconhecível. Só soube que era ela pelo anel de casamento que o pai tinha dado. A irmã desapareceu. 10 anos. Sumiu numa noite de invasão. Ele procurou. Procurou por semanas. Nada. Só silêncio. Ele não quer trégua. Ele quer justiça. Ele quer sangue. E ele não está sozinho. Tem outros 5, 6 soldados que pensam igual. Jovens. Todos jovens demais. Todos com histórias parecidas. Todos com ódio suficiente para queimar o mundo inteiro. Enquanto Pelé dribla 2 marcadores com aquela elegância sobrenatural. Corpo inclinado, pés descalços da infância ainda presentes na memória muscular, a bola grudada no pé como se fosse parte dele. Enquanto ele faz o impossível parecer simples, o soldado sai do vestiário, caminha pela lateral do estádio, fuzil na mão, olhos fixos no campo. Coração batendo tão forte que ele ouve o próprio pulso no ouvido. Ninguém percebe. Todo mundo está olhando para Pelé. O jogo continua. Pelé arma um ataque. Passa para Edu. Edu domina, avança, chuta, trave. A bola bate no ferro e volta. Pelé domina no peito, gira. Aquele giro que só ele faz, aquele giro que desafia a física e chuta de voleio. A bola voa, curva, entra no ângulo. Gol! O estádio delira. Inimigos abraçam inimigos por 3 segundos. 3 segundos de humanidade pura. 3 segundos em que a guerra não existe. 3 segundos em que são só pessoas assistindo ao maior jogador de futebol da história fazer o que ele nasceu para fazer. E o soldado aponta a arma. Ele não mira Pelé. Mira o general da federação. O homem que ordenou o ataque que matou sua mãe. Ele tem certeza. Ouviu de um sargento, ouviu o nome, ouviu a data, ouviu tudo, e agora está a 20 metros dele, 20 metros entre ele e vingança, 20 metros entre ele e paz, ou o que ele acha que é paz. Ele respira fundo, o dedo no gatilho, a mão para de tremer, tudo fica lento, ele vai atirar, um tiro, só um. E depois tanto faz o que acontece com ele. Tanto faz se os outros soldados o matam. Tanto faz se ele morre aqui. Pelo menos morre tendo feito justiça. E Pelé vê.
Não com os olhos, com aquele sexto sentido que grandes atletas têm, aquela percepção de espaço, de tempo, de perigo iminente, a mesma percepção que faz ele saber sem olhar onde o companheiro está correndo, a mesma percepção que faz ele antecipar o movimento do zagueiro. Ele vira a cabeça, vê o fuzil, vê o soldado, vê o dedo no gatilho, vê a tragédia prestes a acontecer, repara no que ele faz agora, porque isso define quem ele é. Pelé não pensa, ele age, ele corre, não em direção ao gol, não em direção à glória, não em direção ao próximo drible, ao próximo aplauso. Ele corre em direção ao soldado, atravessa o campo, pula o alambrado improvisado, chuteiras na terra, poeira subindo. Ele corre como se estivesse perseguindo a bola de uma final de Copa, mas está perseguindo a vida, não a vida dele. A vida do general, a vida do soldado, a vida de 50.000 pessoas que, se aquele tiro for disparado, vão virar reféns de um massacre, porque ele sabe, se aquele tiro sair, a trégua acaba. Os outros soldados vão revidar. Os generais vão ordenar ataque, e em 5 minutos aquele estádio vira cemitério. O soldado vê Pelé correndo em sua direção. Ele congela. Todo mundo congela. O estádio silencia num segundo. 50.000 pessoas segurando a respiração. O jogo para. Os jogadores olham. Os generais olham. O mundo inteiro olha. Pelé chega perto, devagar agora, sem correria, sem desespero, mãos abertas, palmas para cima, sem ameaça, só presença, só humanidade. Ele está a 5 metros. 4, 3. O soldado ainda segura o fuzil, ainda aponta para o general, mas está olhando para Pelé, e Pelé olha de volta, olha nos olhos do garoto, olhos vermelhos, olhos fundos, olhos velhos demais para um rosto de 17 anos. Ele fala, voz baixa, rouca, carregada de tudo que ele já viu, tudo que ele já viveu. Pelé cresceu pobre, Pelé conhece fome, Pelé conhece injustiça, Pelé sabe o que é perder, e ele fala como quem sabe. Abaixa o fuzil, irmão. O soldado treme, lágrimas descem, ele não consegue falar, só balança a cabeça. Não sabe se é sim, se é não. Só balança. Pelé dá mais um passo, agora está a 1 metro, tão perto que poderia tocar o fuzil, mas não toca. Só olha, eu sei o que você perdeu. A voz dele é firme, mas suave. Eu sei a dor que você está sentindo. Sei que você quer justiça. Sei que você quer que alguém pague. Mas isso aqui, ele aponta para o estádio, para as pessoas, para a guerra invisível que paira no ar como fumaça. Isso aqui não vai trazer ninguém de volta. Não vai trazer sua mãe. Não vai trazer sua irmã. Só vai fazer mais mães chorarem. Mais irmãs desaparecerem, só vai fazer mais gente como você, cheia de ódio, cheia de dor, querendo atirar. Abaixa o fuzil. O soldado olha para o fuzil, olha para Pelé, olha para o general que ele queria matar, e algo quebra, quebra dentro dele. Ele chora, chora como criança, porque ele é criança. 17 anos envelhecidos por guerra, 17 anos que nunca vão voltar. E ele percebe naquele instante que atirar não vai devolver nada, não vai curar nada, só vai destruir mais. E ele abaixa o fuzil, devagar, mãos tremendo tanto que quase deixa a arma cair, mas abaixa. E quando o cano aponta para o chão, ele solta. Deixa o fuzil cair na terra e desmorona. Pelé pega a arma devagar, entrega para um oficial que chegou correndo e abraça o garoto, abraça forte, braços ao redor dos ombros magros, ossudos. O soldado enterra o rosto no peito de Pelé e chora. Chora tudo que segurou por 2 anos, toda a raiva, todo o ódio, todo o desespero. E Pelé deixa, não diz nada. Só segura. O estádio inteiro vê e explode, não em tiros, em aplausos, em choro coletivo. Inimigos aplaudindo juntos, soldados de Biafra aplaudindo, soldados da Federação aplaudindo.
Generais com lágrimas nos olhos, porque acabam de testemunhar algo maior que futebol, maior que guerra, maior que política, que território, que orgulho nacional. Humanidade. A palavra parece simples, mas não é. Humanidade é escolher abraço quando você poderia escolher indiferença. É escolher compaixão quando você poderia escolher julgamento. É escolher vida quando seria mais fácil escolher morte. Pelé solta o soldado devagar. Olha nos olhos dele de novo. Vai ficar tudo bem. Ele não sabe se vai. Ninguém sabe, mas diz mesmo assim, porque às vezes a gente precisa ouvir isso, mesmo que seja mentira. O soldado acena, limpa o rosto com as costas da mão. Um oficial de Biafra se aproxima, leva o garoto embora. Pelé fica ali mais um segundo, olhando, respirando, processando o que acabou de acontecer, e volta para o campo. O jogo recomeça, mas ninguém está realmente jogando. Estão só cumprindo o ritual. A bola rola, os jogadores correm, mas todo mundo ainda está pensando no abraço. Todo mundo ainda está pensando no fuzil abaixado. Santos vence por 3-1. Mas ninguém lembra do placar. Lembram do abraço. Lembram do fuzil abaixado. Lembram que, por 48 horas, a guerra parou. Não por ordem de generais, não por tratados diplomáticos assinados em salas com ar-condicionado em Genebra, por causa de um homem que chutava uma bola melhor que qualquer outro ser humano vivo, e que entendeu que seu verdadeiro poder não estava nos pés, estava na capacidade de fazer inimigos lembrarem que são humanos. Depois do jogo, Pelé dá entrevista. Jornalistas do mundo inteiro, BBC, France Press, Associated Press, todos querem saber como é que você teve coragem. Você não teve medo? E se ele tivesse atirado em você? Pelé responde com aquela simplicidade dele, aquela humildade que faz ele ser maior ainda. Medo eu tive, mas tinha um garoto prestes a estragar a vida dele. E tinha um monte de gente prestes a morrer. Não dava para ficar só olhando. Simples assim. Não dava para ficar só olhando. 3 semanas depois, a guerra recomeça. A trégua acaba. As armas voltam. Os bombardeios voltam. A fome volta. Mais mortes, mais dor, mais destruição. Biafra resiste por mais alguns meses. Mas a federação é mais forte. Tem mais recursos. Mais apoio internacional. Em janeiro de 1970, Biafra se rende. A guerra acaba, mas o custo é brutal. 1,5 milhão de pessoas mortas. 1,5 milhão. A maioria de fome. Crianças, velhos, mulheres grávidas. Uma das maiores tragédias humanitárias do século XX. O mundo assistiu e fez quase nada. Mas aquele soldado de 17 anos sobrevive. Ele guarda o momento do abraço como um talismã. Nos dias mais difíceis, e tem muitos dias difíceis, ele fecha os olhos e lembra. Lembra do estádio. Lembra de Pelé correndo. Lembra das palavras, abaixa o fuzil, irmão. Lembra que alguém, no meio de toda aquela loucura, se importou. 20 anos depois, em 1989, ele é professor. Ensina história numa escola pública em Lagos. Salário baixo, sala lotada, quadro rachado. Mas ele ama. Ama porque entende o poder da educação. Entende que histórias moldam pessoas. E todo ano, no dia 12 de outubro, aniversário do jogo, ele conta para os alunos sobre o dia em que Pelé salvou a vida dele. E de um general. E de 50 mil pessoas que teriam virado reféns de um massacre. Ele conta sobre o dia em que futebol não foi entretenimento, foi paz. Os alunos ouvem quietos, alguns não acreditam, acham que é exagero, acham que é lenda. Mas ele mostra as fotos, mostra os jornais amarelados, mostra a cicatriz que tem no ombro, lembrança de um estilhaço de granada que pegou de raspão 3 meses antes da trégua. E os alunos entendem. Entendem que história não é só nome e data. É gente, é escolha, é coragem. Um aluno levanta a mão. Garoto de 15 anos, magro, tímido. Professor, o senhor acha que o Pelé sabia que ia dar certo? Tipo,
que você ia abaixar o fuzil? O professor sorri. Sorri daquele jeito triste de quem já viu muita coisa. Não, ele não sabia. Ele arriscou. Arriscou a vida dele para salvar a minha e a de todo mundo ali. Silêncio na sala. Heróis de verdade fazem isso, não esperam garantia, só agem. Guarda essa história, porque ela te lembra de algo que a gente esquece fácil, que heróis de verdade não são aqueles que vencem batalhas, são aqueles que impedem batalhas de acontecer, que escolhem abraço quando poderiam escolher indiferença, que usam a influência que têm, seja ela qual for, para segurar o dedo no gatilho do mundo. Pelé poderia ter fingido que não viu. Poderia ter continuado jogando. Afinal, não era problema dele. Ele era só um jogador de futebol, um entertainer, um ídolo. A responsabilidade não era dele. Ele não causou a guerra. Ele não matou ninguém. Ele só estava lá para jogar bola. Mas ele escolheu ser humano primeiro. E naquele dia, em Lagos, Nigéria, 1969, um homem de chuteiras provou que existem coisas mais importantes que gols, mais importantes que títulos, mais importantes que fama. Existem vidas, e às vezes salvar uma vida exige apenas 3 palavras. Abaixa o fuzil. 3 palavras que pararam um massacre. 3 palavras que lembraram um garoto de 17 anos que ele ainda era humano. 3 palavras que ecoam até hoje, 40 e poucos anos depois, nas salas de aula de Lagos, nas conversas de boteco, nas histórias que pais contam para filhos antes de dormir. Porque histórias como essa não morrem. Elas se multiplicam, viram lenda, viram inspiração, viram exemplo. E talvez seja isso que a gente mais precisa agora. Num mundo onde todo mundo tem uma arma, literal ou metafórica, apontada para alguém. Num mundo onde é mais fácil atirar que conversar. Onde é mais fácil odiar que entender. A gente precisa de mais gente disposta a correr em direção ao perigo. Disposta a olhar nos olhos de quem está com o dedo no gatilho e dizer: abaixa o fuzil, irmão. Não porque vai dar certo, mas porque é o certo a fazer. Pelé morreu em dezembro de 2022. O mundo inteiro chorou. Presidentes, reis, pessoas comuns. Todo mundo tinha uma história. Todo mundo lembrava de um gol, de um drible, de um momento. Mas poucos lembravam dessa história. Poucos sabiam que o maior gol que Pelé já fez não foi com os pés. Foi com o coração. Foi num estádio em Lagos. Foi correndo em direção a um soldado. Foi olhando nos olhos de um garoto destruído pela guerra e dizendo: você não precisa fazer isso. E o garoto acreditou, porque às vezes a gente só precisa que alguém acredite na gente. Alguém que veja além da raiva, além do ódio, além da dor. Alguém que veja o humano que ainda resta. Pelé viu e salvou uma vida. E ao salvar uma vida, salvou 50 mil. E ao salvar 50 mil, nos lembrou de algo que a gente esquece. Que a gente é capaz de coisas incríveis quando escolhe amor ao invés de medo. Então, da próxima vez que você tiver a chance de fazer a diferença, e você vai ter, todo mundo tem, lembra dessa história. Lembra do Pelé correndo. Lembra do soldado abaixando o fuzil. Lembra que coragem não é ausência de medo. É agir apesar do medo. E age. Porque o mundo precisa de mais gente disposta a correr em direção ao perigo, disposta a abraçar quem todo mundo já desistiu, disposta a acreditar que mudança é possível. Abaixa o fuzil, estende a mão, olha nos olhos e lembra, a gente é humano antes de qualquer outra coisa. E isso, no final, é tudo que importa.